Harvest Field Church. Como é bom a gente estar aqui. Como é bom nós estarmos entre irmãos. Aquela passagem que Jesus diz: olha, eu esperei ansiosamente estar com vocês. Eu tenho vivido isso nesses dias, através da minha família, através dessa igreja. Como a gente anseia ansiosamente estar aqui nesse ambiente. Pode se assentar. Obrigado. Porque é nesse ambiente entre os irmãos, é nesse ambiente de família que as revelações de Deus, que o amor do Pai, que a graça do Filho, ela é cumprida no propósito através da nossa comunhão. Então, que você possa sempre ter esse desejo, que se você tiver qualquer tipo de ansiedade, que sua ansiedade seja estar em comunhão, que a sua ansiedade seja: eu esperei ansiosamente estar com vocês. Essa noite eu tinha 2 mensagens que Deus vinha falando ao meu coração durante a semana. 2 assuntos que poderiam ser pregados por qualquer um, em qualquer igreja, em qualquer ambiente, porque é a palavra de Deus. Um deles, Deus falou comigo muito sobre a unidade, a união, estarmos juntos, o que gera. E a outra coisa foi como vencer o mal com o bem. E eu discerni no meu espírito o que Deus queria falar com a gente nessa noite. E Deus foi falando comigo durante a semana, mesmo em meio a um tempo de férias ali com a nossa família. Deus foi falando com a gente. E Deus falou comigo para vocês se parecerem como Jesus. Esse é a palavra de Deus para essa igreja nesse ano. Se vocês se querem se parecer com Jesus, vocês vão ter que fazer aquilo que Ele fazia. Para se parecer com Jesus, você vai ter que agir como Ele agia, pensar como que Ele pensava, ter o coração de Cristo dentro de você. Então Deus falou comigo: tem muitas coisas que eu quero consertar com você, e uma delas é como vencer todo mal, todo desconforto, quando você pode fazer o bem e você deve fazer o bem. E tudo que eu separei hoje foi tudo que o Senhor falou no meu coração, dos exemplos de Jesus, de como Ele se comportava. Antes da gente entrar na mensagem, quero falar rapidamente sobre as palavras de Jesus, um devocional do pastor Carlito Paz. O pastor China, junto com a direção e a diretoria dessa igreja, trouxe do Brasil esse devocional. Foi um esforço, irmão, para isso daqui chegar até nós. Foram malas que vieram com esses devocionais. O livro não é pequeno, mas é uma página por dia, e o pastor China tem ensinado nas redes sociais algo tão simples, mas como fazer esse devocional em família. Tem pessoas que nunca fizeram um devocional. Então, se você ainda não adquiriu o seu, ele é de graça. Ele vai estar disponível ali. Você pode conversar com os irmãos do concierge, tá o Bernardo, a Márcia lá atrás, alguns dos diáconos. Procura a Ana Paula, o Johnny. Tem um exemplar para você. Se você já pegou, glória a Deus por isso. Mas se você não pegou, esse exemplar está disponível. Amém? Quantos aqui já começaram a fazer o devocional? Amém, que bom, glória a Deus. Então, como eu comecei falando, o que Deus começou a tratar comigo no meu interior foi como vencer o mal com o bem. E eu falei: Senhor, para me parecer como o Senhor, eu tenho que agir como o Senhor age. Então me ensina. A primeira coisa que eu queria te pedir nessa noite é que você, dentro do seu espírito, pedisse ao Senhor: Senhor, me ensina nessa noite. Me ensina, Espírito Santo, como que eu devo me comportar e me parecer como o Senhor durante esses dias. Me ensina como eu devo agir. Talvez de 40 minutos que nós vamos falar aqui, de todo um serviço, se você sair daqui com um ensinamento, com um direcionamento que o Espírito Santo falar ao seu coração, ele pode mudar a trajetória do seu ano, através de um gesto de obediência. Mas a palavra, ela só encontra
ela só faz diferença na vida de uma pessoa quando ela está com o coração aberto para poder receber do Senhor, amém? Então, ser como Jesus. Eu procurei o primeiro aspecto dentro de mim. Como que eu poderia me parecer com Jesus? E Deus falou comigo, a primeira coisa para você se parecer comigo, você tem que conhecer a minha vontade. Natan, se você não conhecer a minha vontade, você nunca vai se parecer comigo. Porque eu sou um pai e eu tenho muitos filhos. E a minha vontade é que todos os meus filhos sejam salvos. Muitas das vezes a gente pregou um evangelho onde a gente separou os irmãos, onde a gente fez separação de pessoas, como se alguns Deus quer salvar e outros Deus não quer salvar. E isso é uma mentira, é um engano de Satanás. Por isso que eu falei, Senhor, eu quero aprender com o Senhor. E o Senhor me levou nesse texto, que não é o nosso texto principal, mas o texto de 1 Timóteo 2, 3 e 4, onde ele fala: a minha vontade é que todos se salvem. Tem alguém dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu relacionamento, talvez do trabalho, talvez ali da sua escola, que você conhece a vida dessa pessoa e ela nunca teve a oportunidade de entregar a vida dela para Jesus. Tem um alerta para a gente nessa noite. Jesus quer salvar essa pessoa. Jesus quer transformar a história dela. Ela não está ali por acaso. Você não passou na vida dela por acaso. Ao conhecer essa pessoa, você é como uma carta de Deus endereçada com o nome dessa pessoa, para poder falar assim: olha, Jesus pode transformar a sua vida. E aí eu estava cortando o cabelo lá em Kissimmee, cheguei no salão e a pessoa que cortou meu cabelo era uma pessoa de Cuba, um irmão de Cuba. E ali eu fiquei sentadinho e ele fazendo ali o trabalho que tinha que fazer, né? Não estava muito difícil. E aí eu falei assim: Jesus, e esse irmão aqui? O Senhor quer salvar ele? E Deus falou comigo, lê 1 Timóteo 2, 3 e 4. Eu quero salvar todas as pessoas. Jesus não falou, eu quero salvar eles, eu quero salvar aqueles, eu quero salvar esses. Não, são todos. E ali eu comecei a conversar de Jesus. E para minha surpresa, a primeira coisa que ele falou foi: Natan, no meu país, a maioria da religião que é praticada é a bruxaria e a feitiçaria. Então assim, eu até acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas eu não tenho uma experiência de igreja. Você é da igreja? Eu comecei a ver um irmão sedento de escutar a voz de outro irmão, porque todos nós somos irmãos. Talvez ele só não saiba que nós somos irmãos. E naquele momento eu era esse agente, eu era esse irmão que veio de Fort Myers para ter um encontro com aquele irmão. Eu não fui lá cortar cabelo à toa. E ali eu comecei a falar um pouco de Jesus. Mas para aqueles que talvez não tenham um dom de evangelismo, que é o que eu não tenho, é difícil a gente quebrar essa inércia, começar a falar de Jesus, começar a destravar tudo que está dentro do nosso coração, todas as verdades que um dia já foram colocadas dentro do nosso coração. É difícil, não é fácil. Mas a palavra de Deus é: eu quero salvar a todos. Então todas as vezes que eu conheço a vontade de Deus e eu estou disposto a fazer a sua vontade, eu preciso caminhar como Jesus caminhou, como eu falei, pensar como Ele pensou e ter o coração de Cristo. Matar a nossa vontade não é fácil, não é simples. Tem muitas coisas que eu quero fazer. Tem muitas coisas que eu sonhei em fazer. Tem muitas coisas que eu ainda sonho em fazer. E o Senhor me desconstrói todos os dias. Porque nem tudo que está na minha cabeça e que é o meu pensamento são os planos e os pensamentos de Deus. Então, o que você tem pensado? O que você tem almejado? Quais são os sonhos que você tem, que você ainda não realizou? E não é uma má notícia, mas talvez eles nunca vão se realizar porque eles não são a vontade de Deus. Deus tem um plano perfeito
para mim e para a sua vida. E todos os sonhos de Deus na nossa vida, eles vão se cumprir, desde que nós sejamos obedientes ao seu chamado. Amém? Então, a minha vontade, ela precisa começar a morrer, para que a vontade de Deus comece a ser conhecida. Eu estava pensando sobre as nossas vontades, é interessante porque tem uma vontade que eu creio que ela é quase a de todos. Ou talvez acontece lá em Vila Velha, onde que minha irmã mora, né? Não acontece aqui. A nossa vontade, irmãos, por causa da nossa natureza, é dormir o máximo possível, fazer o mínimo de esforço, ver o dinheiro na conta entrar, poder se relacionar com o mínimo de pessoas, poder comprar tudo aquilo que um dia a gente desejou, fazer viagens a todo momento. Essa é a nossa vontade. Se você deixar o seu corpo falar, a sua mente falar, você vai dormir o dia inteiro, vai ficar deitado. Você não vai ter vontade de levantar e falar, cara, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso e aquilo, eu quero ganhar o mundo. Porque a nossa natureza não é essa. É interessante isso, né? Mas se a gente for sondar, pedir ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração, qual que é a minha vontade? Minha vontade é ficar quietinho na minha, cara. Sem ninguém estar me perturbando, sem eu não ter que ficar atendendo o telefone toda hora. Minha vontade é ficar ali, talvez na beira de uma piscina, ou aqueles que gostam de praia, na beira de uma praia, tomando um bom chimarrão. Um chimarrão infinito, né? Podia existir um chimarrão infinito, né, pastor? Mas aí Deus fala, Natan, a minha vontade é um relacionamento. Minha vontade é um pai que se relaciona com o filho. E os irmãos que refletem a glória do Pai através da comunhão. E o que tem quebrado a nossa comunhão é quando nós respondemos o mal com o mal. Toda a obra do diabo é para fazer com que nós não tenhamos comunhão com os nossos irmãos. Então, para que eu conheça a vontade de Deus, a minha vontade, ela tem que ser provada a todo momento. Coloque as suas vontades à prova. Fala, Senhor, eu estou com essa vontade. Esse daqui é o meu desejo, Deus. Isso aqui é o que eu quero fazer nesse momento. Mas será que isso daqui vem do Senhor? Será que essa minha vontade é a vontade que o Senhor desenhou para mim? Será que é isso que eu tenho que fazer nesse tempo, nessa hora? Coloque as suas vontades à prova. Não coloque Deus à prova. Porque Deus não pode ser provado. Tem muita gente colocando Deus contra a parede, querendo que Deus faça todos os desejos, cumpra todos os desejos do nosso coração. Deus não vai cumprir os desejos do meu coração. Deus vai cumprir os desejos dele, porque os desejos dele são muito maiores do que o nosso. Amém? Quantos concordam com isso? Amém? Então, as minhas vontades, elas precisam ser colocadas à prova. E aí eu fiquei imaginando uma carta, como eu falei, né? Paulo diz que nós somos uma carta viva. Então eu fiquei imaginando uma carta, bem assim escrita, eu posso falar mim ou é eu? Eu, né? De eu para eu. Essa é uma carta, é de mim? De mim para eu. Eu estou aprendendo. Estou aprendendo. Porque é difícil às vezes, né? Então vamos colocar assim, das minhas vontades para eu. Aí não tem como errar. Sabe o que essa carta vai ter? Tudo para você e nada para o próximo. Porque as nossas vontades, elas têm como finalidade saciar a mim mesmo. Aquele que vai receber tudo aquilo que está naquela carta sou eu. E eu quero ter o controle de tudo que eu recebo, para mim poder distribuir da forma que eu penso que eu devo distribuir, para fazer da forma que eu penso que eu tenho que fazer, para poder agir da maneira que eu sempre quis agir. Então essa é a carta mais egoísta, talvez a carta mais dura que nós possamos um dia escrever. E eu fiquei pensando, imagina você no dia do seu aniversário e você quer fazer as suas vontades.
estou fazendo um aniversário, eu quero cumprir as minhas vontades. Então eu vou lá, eu compro o bolo, eu compro o meu bolo, eu compro os balões, eu compro o salgadinho, eu frito ele, eu encho o balão sozinho, eu preparo toda a casa, e na hora de cantar o parabéns, estou eu e o bolo. É uma sensação muito estranha, não é verdade? Porque a gente nunca fez festa pra gente. Nós sempre fizemos festa pro outro. Ao celebrar um aniversário, ao celebrar um casamento, por mais que ali tenha um noivo e uma noiva, um aniversariante, tudo que é preparado é para todos aqueles que estão ali naquele momento. Chega a ser estranho pensar em um aniversário onde só tem eu, onde que não tem os convidados. Essa é a minha vontade. Eu estou dando esse exemplo para você ver como as nossas vontades, elas atuam. Elas são sozinhas. O benefício é uma pessoa. Agora eu fiquei pensando qual que seria a carta de Deus. A carta de Deus é 1 Timóteo 2, 3 e 4, onde ele diz: a minha vontade é que todos sejam salvos. Então essa carta é de Deus para todos. E o homem que veio caminhando com essa carta na mão, tendo zelo por essa nota promissória, por essa carta, foi o próprio Jesus Cristo. Ele morreu para que eu e você possamos ter salvação, para que todos possam ser salvos. Todos vão ser salvos? Não, a gente já sabe que não. Por que nem todos vão ser salvos? Porque muitos vão se rebeliar contra o Senhor. Então, Deus envia seu Filho com uma carta na mão, e o endereço dessa carta não é o Natan. Eu vou ser salvo, eu sou salvo em Cristo Jesus, você é salvo. Mas essa carta que saiu do trono de Deus, ela veio com o endereço para encontrar todos aqueles que estão dispostos a receber o Senhor como único Senhor e Salvador. Amém? Então, se você hoje carrega essa carta, você tem essa responsabilidade, como aquele que é ministro da reconciliação, você precisa começar a entregar essa carta para quem? Para todos. Todas as pessoas precisam saber que Cristo quer salvar. O nosso texto é Romanos 12, de 9 a 21. Se puder colocar na tela, Romanos 12, de 9 a 21. Então, uma vez que nós conhecemos a vontade de Deus, o próprio Jesus fez muitas obras e deixou muitos ensinamentos, e nós precisamos aprender com Ele como proceder. E aí começa: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam no Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-os, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com que Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quantos podem agradecer por essa palavra? Amém?
a gente precisa começar a vencer o mal com o bem. Sondando o meu coração, o Espírito Santo de Deus falando comigo, ouvi quantas vezes eu respondi o mal com o mal. Quantas vezes eu dei muito mais importância ao mal do que ao bem. O próprio Paulo também diz que, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não desejo, esse mal está dentro de mim. Por quê? Porque isso é a natureza. Isso é a nossa natureza caída, terrena, uma natureza pecaminosa, aonde que fazer o mal é muito mais fácil do que fazer o bem. Eu sempre lembro de atitudes, por exemplo, das crianças. Quem ensina uma criança a se jogar no chão e se debater e fazer pirraça? Quem que ensinou isso para ela? Com certeza ela nunca viu o pai fazer, porque um pai normal, ele nunca vai se jogar no chão e fazer uma pirraça. Então a criança nunca viu isso. Então como que ele aprende? Como que você dá um negócio na mão de uma criança e ela ataca em você? Como que uma criança pode fazer tantas coisas que realmente a gente olha e fala, de onde que ela aprendeu isso? Existe uma natureza caída que está dentro de nós. E essa natureza grita. E se nós não aprendermos a ter um domínio próprio, o controle das nossas emoções, controlar o nosso espírito, acalmar a nossa alma, assim como Davi falou, aquieta minha alma, porque ela está perturbada, nós sempre vamos pagar o mal com o mal. E a gente já sabe que um abismo vai puxando outro abismo. Então o mal, ele nunca tem fim. Nunca tem fim para o mal. Porque depois de um mal, alguém vai fazer um outro mal, e vai fazer um outro mal, e isso gera um ciclo, que é o ciclo do mal. Mas Paulo, quando escreve isso, ele está escrevendo aquilo que o Espírito Santo revelou para ele, mas Paulo conheceu através das histórias, as atitudes de Jesus. Em um certo ponto ele teve até um encontro com Jesus ressurreto. E eu fiquei pensando no versículo 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Quantas vezes a gente não consegue ter uma conversa sincera, mesmo que nós temos amor por uma pessoa? Porque por muito tempo a sinceridade foi usada também como uma má educação. Tem pessoas que elas são tão sinceras que elas são mal educadas. Você conhece gente assim? Cuidado como que você vai falar com fulano, porque ele é sincero. E dependendo do jeito que você falar com ele, cuidado. Com ele tem que ter jeito para entrar. Com ele tem que ter jeito para falar. Porque ele é sincero demais. Só que sabe quem que é sincero? Sincero é o amor. E o amor é tão sincero que ele confronta. O amor é sincero que ele comunica. Então a palavra está dizendo, o amor deve ser sincero, odeie o que é mal. Quando Jesus tem Jesus está ali falando que ele ia morrer, que ele ia ser entregue nas mãos dos homens. Logo Pedro vem e dá aquela clássica motivação para Jesus. Que isso, Jesus? Você vai morrer, você vai ser entregue, logo você, mestre. O que Jesus fala? Arreda-te, aparta-te de mim, Satanás. Jesus estava sendo 100% sincero. Sabe por que ele estava sendo 100% sincero com Pedro? Porque ele amava Pedro. Pedro, tem um Satanás aí dentro de você, que falando ao seu ouvido, para você falar isso para mim. Mas que esse Satanás vai embora, mas você fica, Pedro. Você não vai embora, não. Porque eu amo a sua vida. Mas por amar a sua vida, muitas das vezes nós vamos ter que ter conversas sinceras. E eu comecei a sondar o meu coração. Será que eu tenho tido conversas sinceras com pessoas? Será que eu tenho sido sincero? Quantas vezes eu tenho a oportunidade de fazer por amor a alguém e ter uma conversa sincera, uma conversa de Deus? E eu tenho me omitido com medo do que as pessoas vão pensar, do que elas vão falar. Então, eu aprendo com essa atitude de Jesus que vencer o mal com o bem é ser sincero. Olha, Pedro, o diabo vai embora.
você fica porque eu te amo. Vamos continuar a caminhada. Porque o versículo diz: apeguem-se ao que é bom. Eu vou me apegar a você, Pedro, porque eu amo sua vida. O mal nós vamos deixar embora. Mas nós precisamos começar a ter conversas sinceras. E toda conversa sincera ela tem que ser carregada de amor, para que não seja um outro tipo de conversa. Então Deus, eu creio que durante esse ano Ele vai nos ensinar a ter conversas difíceis, duras, sinceras, que elas sejam tensas, mas que elas não rompam, que elas sejam nervosas, mas que ninguém fica com raiva, porque nem tudo que fica nervoso tem que ter raiva. O problema é que a gente nunca aprendeu isso. Ao você ficar nervoso, logo você fica com raiva. Se você ficar tenso, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? É romper. Então que em nome de Jesus, nesse ano de 2024, nós possamos ter conversas sinceras, tensas e nervosas, mas não vai haver ruptura e não vai haver raiva. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? E no versículo 14, diz assim: abençoe aqueles que o perseguem, abençoe-os, não os amaldiçoem. O outro exemplo de Jesus vencendo o mal com o bem foi no encontro de Jesus com o apóstolo Paulo, esse que nós estamos falando. Quando Paulo, que ainda era chamado por Saulo, ele está ali perseguindo os cristãos. Era um homem terrível. Saulo fazia coisas terríveis. Jesus tem um encontro, marca um encontro, e Saulo tem um encontro com ele. Naquele momento, o encontro foi tão forte que Saulo teve com Jesus, que ele ficou cego durante 3 dias. O próprio Senhor mandou uma mensagem para que um homem de Deus encontrasse com Saulo e tocasse em Saulo para que a visão dele voltasse. Sabe o que Jesus estava nos ensinando naquele momento? Olha, você é um perseguidor. Você é um cara que odeia o meu povo. Você é um homem que fez coisas terríveis nesse mundo. Você é um homem que talvez para os fariseus, para os mestres da lei, você não mereça a salvação. Mas eu vou ao seu encontro e eu vou te curar do local que você não consegue enxergar, daquilo que você não consegue ver. Você agora vai ter os olhos espirituais abertos, além dele ter os olhos físicos abertos. A palavra diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo nunca mais foi a mesma pessoa quando encontrou com Jesus. Então, como que eu posso pagar o mal com o bem? Sabe aquelas pessoas difíceis? Sabe aquelas pessoas duras? E talvez você está olhando para mim e pense: Natan, você também é difícil. E talvez eu seja mesmo. Mas sabe aquelas pessoas assim, tranqueira, irmão? Aquele cara que o papo dele é complicado, que tudo que ele vê na frente é dificuldade. O cara só conta derrota. Tudo que você vai falar com ele é difícil. Sempre tem uma reclamação, sempre tem um porém. O dele sempre é melhor do que o dos outros. Tudo que ele faz tem mais valor. E aí você está ali naquela relação, você está se doando, você está se dando, você está se entregando. Abençoa a vida desse cara. Isso não é fácil. Sabe o que é fácil? Tiver alguém passando necessidade e dar uma oferta para essa pessoa. Isso é fácil, porque é a forma mais fácil de se livrar dela. Quer se livrar de uma pessoa que está com necessidade? Dá uma oferta para ela. Ela vai sair agradecida, ela vai falar do seu nome pro resto da vida. Agora, cuidar daquele que é complicado, daquele que é irmão, mas ele é difícil, isso não é fácil. Por isso que é uma obra do Espírito. Então Jesus pega esse cara difícil, tranqueira, complicado, e fala: olha, eu vou abrir os seus olhos. A partir de agora você nunca mais vai ser o mesmo. Aquele que perseguia a igreja, esse agora vai ser um dos maiores escritores do Novo Testamento. Um homem que enviou
cartas para muitas igrejas, que ajudou nos fundamentos da igreja, que se hoje nós também estamos aqui falando dele, é porque Deus tem um propósito e algo grande na vida de Paulo. Mas esse homem foi um homem difícil. Então, que nessa noite você também coloque. Eu quero fazer um desafio, a gente se movimentar um pouco. Pega o seu telefone aí, ou pega um papel, uma caneta, pode ser no envelope, não sei onde que você vai fazer isso, se você tem um caderno de anotação, mas pega o seu telefone, no bloco de notas, e fala com o Senhor: Senhor, talvez eu vou ter que botar o meu nome aqui primeiro, porque eu sou esse cara difícil. Mas lembra das pessoas difíceis, pessoas que parece que ela tem ajudado a complicar a sua vida, não a facilitar. E que você tome uma atitude. A primeira é: ore por aqueles que te fazem mal. A segunda é: tenha uma atitude de ousadia. Sabe o que é ter atitude de ousadia? É pegar o telefone sem pensar, ligar para a pessoa e falar: olha, eu quero ter um encontro com você. Sabe esse encontro que Jesus teve com Saulo no caminho de Damasco? Talvez esse é o encontro que Deus está esperando nesse ano de 2024, de você com aquela pessoa difícil. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer: como vocês dizem que vocês amam a mim, se você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado? Essa palavra, irmão, não é para você sair daqui triste, não. Mas é para você sair daqui refletindo. Porque todos os relacionamentos quebrados na nossa vida, ele fala de um ciclo que nunca se fecha. Esse ciclo é assim: você chega num local, se apresenta muito bem, todo mundo começa a te adorar, começa a te amar, você é aquela pessoa que conseguiu se comunicar, e aí logo você começa a se relacionar mais com as pessoas, e à medida do tempo as pessoas vão vendo realmente quem você é. E aí quando vê realmente quem você é, as pessoas começam a separar umas das outras. E aí o próximo passo é a ferida, onde você fere alguém por causa da sua natureza que não foi convertida, a sua alma que não se converteu para Deus. Então essa natureza que nos puxa, ela fere. Pá. E depois da ferida, a única coisa que resta é o abandono. Agora eu abandono a relação, procuro a próxima pessoa e começo o ciclo todo de novo. Eu falei: Senhor, eu não quero viver assim. Eu não posso ficar de relação em relação ferindo pessoas. Esse movimento, que é um movimento diabólico para acabar com a unidade na igreja, ele precisa acabar. Por quê? Porque nós precisamos começar a pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem é abençoar aquelas pessoas difíceis. Então eu não tenho dúvida. E também não vou me surpreender se alguém me mandar uma mensagem querendo um café comigo. Eu sou o primeiro a estar disposto. Que para mim isso não é difícil, graças a Deus. Mas eu não tenho dúvida que na nossa caminhada nós levamos pessoas com a gente, às vezes algemadas espiritualmente, com uma carga, porque a gente não conseguiu perdoar, porque a gente não conseguiu falar com aquele irmão até hoje da dificuldade que você tem. Você quer amar alguém? Seja sincero. Não seja indiferente. Você quer amar alguém? Chama alguém para sentar à mesa com você. Versículo 17 e 21. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O último exemplo que eu quero dar nessa noite, de Jesus. Porque esse é o ano que o centro da nossa mensagem, o centro do culto, o centro da nossa vida tem que ser Jesus. Então eu posso aprender como a Bíblia como um todo, e glória a Deus por isso. Mas eu fiz questão de pegar exemplos de Jesus, porque aí você fica indesculpável.
qual foi a forma que Jesus agiu. É essa forma que eu quero aprender. Se eu quero ser como Jesus, eu tenho que aprender com Ele. E esse é o momento que nós vamos participar daqui a pouco. Falta 5 minutos. De um memorial. Mas esse memorial, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo: Natan, o memorial que vocês vão participar é de um Deus que fez uma carta para todos, que não excluiu ninguém, que no momento que o filho dele ia ser traído, ele levantou um memorial. Ele pagou aquilo que era mal com o bem. A palavra vai dizer que Jesus reúne os discípulos, era a última Páscoa. Judas já havia combinado, tramado para entregar Jesus. E Judas era discípulo. Judas foi um discípulo. E talvez algo que possa nos chocar é que Judas é o irmão. Só que ele é aquele irmão que foi embora e nunca mais voltou. Esse é o irmão que se perdeu no meio do caminho e ele não conseguiu. Ele quis ser Deus. Ele teve a coragem que muitas vezes eu e você não temos. Ele quis ser Deus. Ele falou: eu vou romper com tudo. Eu quero ser Deus. Eu quero ter poder. Então Judas, naquele momento, como um discípulo, um homem simples que vivia ali junto com Jesus, ele vende a sua alma e por causa de um bocadinho de moedas, ele entrega o nosso Salvador. E aí Jesus se reúne com aqueles homens e fala: olha, um de vocês me traiu. E todo mundo ficou perplexo. Como assim? Quem foi? Quem é que traiu? Jesus fala: olha, aquele que põe a mão no prato junto comigo foi esse que me traiu. Judas não estava distante de Jesus. Judas estava, ele era como se fosse um próximo mais próximo. E aí Jesus tem um dos atos mais lindos que nós celebramos e vamos continuar celebrando até a vinda dele, que é o memorial de ceia. Naquele momento, quando alguém fez um mal ao nosso Jesus, um homem que caminhava com ele, Jesus pegou o pão, partiu, deu graças e falou: olha, todas as vezes que vocês comerem desse pão, vocês vão se lembrar de mim. Jesus fala de uma traição e ao mesmo tempo ele tem um ato de amor e de renovação de aliança com aqueles homens. Ele fala: olha, alguém me traiu, mas eu não vou pagar o mal com o mal. Eu vou dar graças e eu vou repartir isso para vocês. Então todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse vinho, esse é o meu corpo e o meu sangue que é dado em favor de vocês. Quer me trair? Eu dou meu corpo. A minha vida ninguém toma, eu voluntariamente a dou. A identidade de Jesus, aquilo que Jesus carregava era tão forte que nenhum mal podia tocar a vida de Jesus. A forma de Jesus pagar um mal com bem era dando o seu próprio corpo. E o que aconteceu com Judas? Ele não aguentou, ele saiu da mesa. Ele foi embora. Ele não suportou ver Jesus fazendo bem. Uma das coisas que o Senhor falou comigo é: infelizmente, e isso a gente tem que chorar, porque se a vontade de Deus é que todos se salvem, algumas pessoas não vão suportar quando você fazer o bem. Elas vão fugir. E quando essa pessoa fugir, chora por ela. Quando essa pessoa fugir, pensa nela, ora por ela, mas não desiste. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Isso não está no nosso controle. A salvação é uma decisão pessoal. Um dia você tem que olhar para a obra de Jesus e falar: eu quero viver o que o Evangelho diz. Eu estou disposto a viver o Evangelho.
mas algumas pessoas não vão aceitar. Mas não pode ser por falta de sinceridade, não pode ser por falta de amor. Se a gente quer se parecer como Jesus, não pode faltar conversas difíceis. Por isso que eu falei, coloca no seu telefone. O meu desejo, que foi algo que eu julguei perante o Senhor, até conversei com o pastor China há um tempo atrás. Falei, pastor China, o meu desejo é fazer 52 ou 53 mesas em um ano. É toda semana sentar com alguém diferente, principalmente com os difíceis. Então pode ser que em algum momento eu vou te convidar. E pode ser que em algum momento você vai me convidar. Sabe por quê? Porque a caminhada ela desgasta, ela não é fácil. Amar alguém que está longe é muito fácil, mas amar a pessoa que está do seu lado, meu irmão, todos os dias com você, caminhando com você, onde que você vê os defeitos dela, onde você vê os passos dela, isso é difícil. Às vezes a primeira oportunidade que você tem é de atrair essa pessoa logo, de tão perto que você está. Talvez você está com a mão no prato junto com ela, porque não é fácil. Mas Jesus, no momento da maior traição dele, ele ressignificou aquela mesa que foi marcada, foi ressignificada. Era para ser uma mesa de vergonha, de dor. Talvez ali pessoas iam entrar no campo do vitimismo, da ferida. E Jesus falou, não, aqui não tem vitimismo, aqui não tem ferida, aqui o que tem é um homem que cumpre a vontade do Pai. Então, se a gente quer ser como Jesus, nós precisamos conhecer a vontade do Pai. Se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos começar a pagar o mal com o bem. Fica de pé, nós vamos orar. O pastor Carlos pode chegar. Eu não sei como o pastor Carlos vai terminar de conduzir. Tem um pão aqui que foi colocado sobre essa mesa. Eu não sei se ele vai continuar com esse pão ou se ele vai ainda trazer mais pães. Mas é um tempo de reflexão. É um tempo de você olhar para você mesmo. Por isso que eu quero que você encurve a sua cabeça, feche os seus olhos e comece a pensar naquilo que Deus falou com você nesta noite. As pessoas que Deus te mostrou. O desejo do coração de Deus é que você possa enxergar pessoas. Parar de enxergar a sua vontade, parar de enxergar as coisas e começar a enxergar pessoas. O destino de uma carta não é um carro, não é uma moto, não é uma casa. O destino de uma carta é uma pessoa. Ninguém manda uma carta para uma casa. Ninguém manda uma carta para um carro. Ninguém manda uma carta para um bem. Toda carta que é escrita, ela tem um endereço e o endereço é uma pessoa. Então, quem é essa pessoa que você precisa procurar? Quem é essa pessoa que você precisa liberar perdão? Quem é essa pessoa que você precisa ter uma conversa difícil? E eu desafio você nessa noite. Talvez o Espírito Santo de Deus falou seu coração e Deus mostrou pessoas para você. Eu quero ser o primeiro a estar aqui. Se você tem uma pessoa difícil, dura, complicada, que Deus te mostrou, que você vai procurar essa pessoa, vem aqui na frente, o pastor Carlos vai orar pela gente, o pastor Carlos vai nos abençoar. Mas se Deus te mostrou alguém que você precisa procurar essa pessoa, e essa pessoa está esperando o seu contato, essa pessoa está esperando essa carta, lembra que você, como filho de Deus, você tem uma responsabilidade. Se Jesus não fizesse o que ele fez, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não fosse esse carteiro, aquele que assumiu aquela carta e falou, olha, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, eu vou me entregar. Eu não vou me importar com o que as pessoas vão pensar. Eu vou ser como aquela mulher que quebrou aquele vaso e falou, Jesus, está aqui, tudo que eu tenho é teu, mas eu vou cumprir com a missão. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa procurar alguém,
Vem aqui e nós vamos orar por você. Amém?